Eleite Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço litúrgico à Santíssima Trindade, não é, irmãos? E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, irmãos. Nossa liturgia, irmãos, será no livro de Salmos, tá? Então peço que os irmãos abram a Escritura no Salmo capítulo 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, o nosso culto solene. Abençoe os teus santos, ó Deus, que estão assistindo o culto, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Pai. Nós te rogamos que o Senhor proteja o teu povo da peste, ó Deus. Que o Senhor livre, Pai, essa peste do caminho do teu povo, que da mesma forma, ó Deus, como o teu anjo vingador, Pai, não feriu, ó Deus, os filhos dos israelitas lá no Egito, que o Senhor, Pai, também livre, Pai, o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, ó Deus, recebe o nosso culto, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, Pai do céu. Irmãos, restando santos, né? Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, pleno estão os céus e a terra da tua glória, glória seja a ti, Senhor. Irmãos, o Salmo 51, infelizmente a gente não vai cantar, talvez a gente só cante um canto com o outro, dado a vista que minha voz não é tão boa para estar cantando a capela. Possa ser que eu desafine, né? Irmãos, a Escritura vai dizer no Salmo 51 o seguinte: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tira por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconda o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então se agradarás do sacrifício de justiça e dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerá novilhos. Vamos ler a lei de Deus, irmãos. Êxodo capítulo 17. Lê a lei do Senhor. Desculpa, Êxodo capítulo 20. 17 é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Que é justamente os versos de 1 a 17, né? Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. A Escritura diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, teu zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Não matarás, Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Não adulterarás, Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Não furtarás, Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Irmãos, a Escritura fala lá em 1 João, o verso, deixa eu abrir aqui, 1 João, o verso, capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 1, o verso 8, o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Irmãos, é hora da liturgia de nós confessarmos nossos pecados ao Senhor nosso Deus. Então eu peço que os irmãos fechem seus olhos para nós orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor do Teu Filho, Pai, nós queremos confessar o nosso pecado, ó Deus. A começar, Pai, em muitos casos pela nossa incredulidade. Incredulidade, ó Pai, no Teu decreto. Incredulidade, ó Pai, em compreender, em saber que aquilo que Tu decretaste Tu vai fazer. Também, Pai, nosso pecado, Pai, do que a gente tem feito, Pai, das nossas reclamações, das nossas atitudes equivocadas, desejar para o que é do outro. Que o Senhor perdoe, Pai, nossos pecados, meu Deus. Que o Senhor, Pai, em momentos de visitação Tua em ira, que o Senhor nos lembra, Pai, que nós devemos estar Te obedecendo, Pai, nós devemos temer a Ti. Nós devemos temer, ó Deus, aquele que além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Nós Te rogamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor nos ajude a nós não cairmos em tentação. Nós Te rogamos, ó Pai, que o Senhor nos proteja, Deus, porque, Pai, sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus, abençoa, Pai, os Teus santos, ó Deus. Perdoa o pecado do Teu povo, Pai, de Arthur, o pecado do Teu povo, ó Deus, de Prazeres, de Camaragibe, de Maceió, de Agrestina, Caruaru, Bezerros. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor ajude, Pai, Teu povo, Pai. Também Te peço, Pai, que o Senhor perdoe, Pai, o pecado dos Teus eleitos, ó Deus, que fazem parte de igrejas fiéis. E também, ó Pai, daqueles que infelizmente fazem parte de igrejas infiéis. Que o Senhor tire Seu povo, Pai, desses lugares, ó Deus. Que o Senhor caminhe Teu povo para igrejas fiéis. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Faz a Tua igreja crescer, Pai, em graça e conhecimento. Que o Senhor, Pai, nos dê segurança, Deus. Perdoa, Pai, a nossa pequena fé, a nossa falta de fé. Perdoa, Pai, porque a gente não tem descansado em Ti, coisa que nós deveríamos fazer. Ó Deus, Te manifesta, Pai, de forma graciosa na nossa vida, ó Pai. Nos gera, Pai, e nos desenvolva a fé, ó Deus. Fé essa, Pai, que o Senhor já nos gerou, então nos desenvolva, Pai, essa fé, para que a gente venha ter uma fé madura, ó Pai, em Ti. Abençoa, Pai, a Tua igreja, ó Deus. Protege, Pai, os locais, ó Pai, onde Teu povo vai Te adorar. Porque, Pai, por estar muito tempo fechado, possa ser, ó Deus, que algum ímpio, Pai, filho de Satanás, queira prejudicar, Pai. Mas que os Teus santos anjos também estejam acampados, Deus. Abençoa Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. E a Escritura fala, irmãos, em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a igreja, baseado nisso, a igreja descansa porque ela sabe que os seus pecados são perdoados. Eu quero abrir as Escrituras agora com os irmãos no Salmo 104.
Salmo 104. Salmo 104. A palavra de Deus diz o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende o céu como uma cortina e põe nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos vento e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. Tomastes o abismo por vestuário e o cobristes. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm para os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam sua sede. Junto delas tem as aves do céu seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de sua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montesinas, e as rochas o refúgio dos alganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das suas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se move seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios, e o monstro marinho que formaste para neles folgar. Todos esperam de ti, que eles deis de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulta o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam na terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma, ó Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vamos cantar, né? Agora, como eu tinha falado, a gente infelizmente não vai estar com todos os cânticos da nossa liturgia, certo? Mas, querendo Deus, isso pode ser perfeitamente resolvida. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Para nós cantarmos ao Senhor. Salmo 108, irmãos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei
louvores, e toda minha alma está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda minha alma. Despertai, saltério, despertai, ó harpa, despertai, saltério, despertai, ó harpa, descanso dar a alva, quero acordar a alva. Despertai, saltério, despertai, ó harpa, despertai, saltério, despertai, ó harpa, quero acordar a alva, quero acordar a alva. Alva, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Caminhei nos mores entre as nações, porque acima dos céus eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens, para além das nuvens, para além. Firme está o meu coração, ó Deus. Amém. Amém. Bom, irmãos, eleva os seus corações, nós os elevamos ao Senhor, demos graças a Deus, porque é certo e bom assim fazê-lo. Glórias a Deus, irmãos, glórias a Deus, tá? Irmãos, vamos para a pergunta do nosso catecismo, né? A pergunta do nosso catecismo. E eu quero falar sobre a pergunta 11 do breve catecismo. Quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar, governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Repetindo novamente, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito sábia, muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar. Preservar e governar, prestar atenção? Todas as suas criaturas, inclusive o vírus.
e todas as ações dela. Então nisso a gente tem que descansar, irmãos, porque o vírus vai executar aquilo que Deus decretou. A gente só roga que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, não é? Mas ele vai executar, irmãos, aquilo que Deus decretou. E Deus vai guiar ele para a execução disso, conforme diz a nossa doutrina, não é, irmãos? Santos de Deus, eu peço que os irmãos abram as escrituras no Salmo 2. Salmo, capítulo 2. Salmo, capítulo 2. Deixa eu só colocar também aqui a música, né? Já em ponto. Já para facilitar aqui. Salmo 2, irmãos, a escritura diz o seguinte: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro um pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que lhe refugiam. Irmãos, o hino 352 do nosso inário. Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, em auxílio necessito para ver, da mera letra além a ti, Senhor, e medita no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Bom, irmãos, o que eu quero trabalhar com os irmãos, não é? A nossa tese do sermão de hoje é olhando para o mundo com as lentes da palavra de Deus. Olhando para o mundo com as lentes da palavra de Deus, tá? E é justamente vendo o Salmo 2 e vendo aquilo que a palavra de Deus fala, né, no Salmo 2. Então, irmãos, todo ser humano possui uma cosmovisão. Talvez você já tenha lido essa palavra em algum lugar ou mesmo ouvido algo sobre o assunto, mas não tem a menor ideia do significado desse termo. Mas saiba que mesmo assim, mesmo sem saber o que é isso, você possui uma cosmovisão. Aquilo que cada pessoa é, o que defende, o que vive, é resultado da cosmovisão que permeia a sua vida.
Em nosso caso específico, vivemos de acordo com a cosmovisão cristã, um desdobramento da cosmovisão teísta. Como a humanidade é diversificada ao extremo, nos mais distintos aspectos, existe uma gama muito variada de cosmovisões. Para todo e qualquer cristão ser mais eficiente no cumprir da grande comissão, Mateus 28, 19 a 20, é importante conhecer as premissas que caracterizam e diferenciam as variadas cosmovisões existentes. Para aquele que enxerga na apologética uma ferramenta útil para a propagação do Evangelho, o discernimento das cosmovisões é essencial. Então, o que é cosmovisão? Cosmovisão é modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade. Preste atenção. Modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade. Certo? Significa um mundo, visão de vida, paradigma. É a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão influencia muito a maneira em que a pessoa vê Deus, vê a origem, vê sobre o mal, vê a natureza humana, vê valores, vê destino. Temos cosmovisões rivais à cosmovisão cristã? Sim, irmãos. Todavia, faz necessário entendermos a questão da cosmovisão dentro do aspecto do reino e reinado de Deus. Dentro do aspecto do reino, temos o reino parasita. Então, é necessário que a gente parta logo desse pressuposto, tá? Dentro do reino de Deus, nós temos o reino parasita, que é justamente os ímpios e toda a ruindade que eles fazem, capitaneado pelo seu príncipe, que é Satanás. Dentro do aspecto do reinado, o reino parasita faz parte da vontade decretiva de Deus. Ou seja, o reino parasita está dentro do reino, está dentro da criação de Deus. Mas ele só está porque faz parte da vontade decretiva de Deus. Não é que Deus perdeu o comando. Certo, irmãos? Então, olha só. O tema do reinado permeia os salmos. Grande parte dos outros salmos reais enfoca a realeza divina ou a realeza humana. O Salmo 2 habilmente coloca o seu foco tanto sobre a realização divina quanto a humana, enquanto contrasta o rei divino e o seu equivalente humano com os reis hostis da terra. Aprofundando o conceito de reino. Desde que Deus criou o mundo, irmãos, ele é rei sobre tudo e sobre todos. Na narrativa da criação, em Gênesis 1 e 2, fica claro que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, para submeter ao seu domínio. Ao criar o homem, o Senhor deu a ele 3 mandatos que ele teria de obedecer para ser eternamente feliz. Um mandato cultural, um mandato social e um mandato espiritual. Deus dominava sobre o homem e o homem dominava sobre a criação. Como vice-gerente de Deus na terra, e tudo funcionava em perfeita harmonia. Deus, como rei de toda a criação, provia de alimento o homem e os animais. O reino funcionava em perfeita ordem. Após a desobediência dos nossos primeiros pais e o consequente pecado, foi quebrada a harmonia desse reino. O que vemos daqui em diante é uma raça humana prejudicada, cultural, social e espiritualmente. A palavra queda define bem esta nova situação. Deus ainda é rei, como sempre será rei, mas a raça humana, ou seja, os servos do reino, estão afetados pelo pecado. Foram atingidos pela queda e, portanto, estão sem condição de cumprir, pelo menos de forma correta, os mandatos estabelecidos no início. Os evangelhos empregam por mais de 100 vezes a palavra reino. Isso porque eles registram a chegada de Cristo, em cumprimento das promessas. E a chegada de Cristo aqui foi descrita por João Batista e pelo próprio Cristo como a chegada do reino de Deus. Mateus 3, 2, 4 e 17. Com a vinda de Cristo e sua obra, e a obra dos apóstolos, implantou-se o reino que está em desenvolvimento até a consumação dos séculos. Jesus ilustrou o crescimento do reino com as diversas parábolas, quando sempre ensinava: o reino dos céus ou de Deus é semelhante. Na oração dominical, ele nos ensinou a orar, pedindo, entre outras coisas, venha o teu reino. Em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele nos ensinou que a nossa preocupação deve ser com o reino de Deus, quando disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Interessante que em Mateus 6, Jesus falou do reino de modo abrangente, mostrando que Deus cuida de homens, animais e plantas. A temática do reino de Deus, irmãos, deve ser considerada sobre os seguintes fatos. Primeiro, tudo que há faz parte do reino de Deus. Tudo. Jesus falou de um aspecto do reino que haveria de vir. Satanás e seus súditos fazem parte daquilo que é conhecido como reino parasita. E estamos vivendo um período de grande ativismo por parte do reino das trevas. Tá?
Será que, como é que eu posso olhar o mundo, irmãos? Será que as Escrituras trazem informações sobre isto? Sim, irmãos. Pretendemos, ao analisar o Salmo 2, perceber como devemos olhar o mundo com as lentes da revelação vista nas Escrituras. Com isto, não cometemos nenhuma anacronia, pois o tema do reino de Deus permeia toda a Escritura. Então, irmãos, será que as Escrituras falam sobre a revolta desse reino parasita? Entendeu? Do que a gente vai trabalhar? Será que fala sobre isso? Fala, irmãos. Fala sim. E nos ensina a nós vermos, né, com as lentes corretas e a compreendermos. Então, irmãos, vamos trabalhar um pouquinho, né, isso sobre no Salmo 2. Então, olha só, irmãos. Como é que eu devo olhar tudo que está acontecendo? Primeira coisa que eu tenho que ver e perceber, irmão, que há uma revolta contra o domínio do Senhor. Observe o que é que o Salmo 2 vai dizer. Veja só o verso 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis se levantam, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. Há uma revolta contra o domínio do Senhor. Mesmo na antiguidade, irmãos, quando este salmo real foi escrito, já havia atitudes de rebeldia a respeito do governo de Deus. Assim, irmãos, assim. E é interessante que a gente entende que, observa, os preceitos do governo de Deus é estabelecidos na lei de Deus. Os homens, eles se revoltam contra a lei de Deus. Os homens se revoltam contra aquilo que a palavra de Deus diz que é certo e aquilo que a palavra de Deus diz que está errado. Os homens chamam de certo aquilo que é errado e chamam de errado aquilo que é certo. Isso é uma revolta contra a palavra de Deus. Isso é uma revolta contra o domínio do Senhor. E é baseado nisso, irmão, que nós explicamos a presente situação dos ímpios em relação a tudo aquilo que se conhece por palavra de Deus. Esta percepção é importante, irmãos, pois o que acontece não é o progresso dos tempos, e sim uma ação orquestrada de rebelião. Isso é importante a entender isso. Porque é dito aí fora, né, principalmente no mundo da sociologia, né, que nós temos um progresso, né? Progresso. A própria história, né, diz que nós passamos por um período, né, obscurantista até chegar à Idade das Luzes, né, o Iluminismo. Não, irmãos. Não há progresso na humanidade. Há uma rebelião contra aquilo que a palavra de Deus determina. Há uma rebelião contra aquilo que a palavra de Deus determina. Então, irmãos, a pergunta que se faz quando a gente percebe que essa rebelião é da seguinte forma: será que o Senhor vai deixar isso impune? Será? Será que existe uma ação do Senhor contra esses rebeldes? Existe, irmãos, existe. Existe. Esse Salmo 2 é um salmo muito elucidativo para nós compreendermos a nossa época. Veja o verso 4 que diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então preste atenção cá. Observe o que é dito aqui. Será que o Senhor deixará ficar impunes todos os atos de rebelião que os ímpios fazem? Não. Não. Olha o que diz aqui, o verso 3, o verso 4, desculpa. Qual a atitude do Senhor em relação a esses homens? O Senhor está rindo deles. O Senhor está rindo deles. As Escrituras, falando sobre a tolerância do Senhor para com os ímpios, diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Deus suporta, não é porque Deus perdeu o controle das coisas, não. É porque os ímpios estão se engordando para o dia de prestação de contas. Romanos 9:22 vai dizer isso. Irmãos, fica claro também que há um plano da ação por parte do Senhor contra os ímpios. Veja aqui o que é que o verso 5 vai dizer. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Quando chega o tempo do Senhor Deus agir, Ele vai agir, santos. Ele vai agir. É como nós vimos na pergunta sobre os atos da providência, né? Que Deus controla as ações das suas criaturas, né? O vírus é uma criatura de Deus. Tudo que existe é criatura de Deus, é criação do Senhor. Certo, irmãos? Então observa que também é necessário que eu compreenda através das lentes que os ímpios se levantam, que Deus vai agir, mas que também que há uma fala que legitima o ungido por parte do Senhor. Há uma fala que legitima, ungido por parte do Senhor. O que é que as Escrituras dizem? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18.
Por mais que os ímpios façam, já foram derrotados, irmãos. Eis a razão que suas obras não prevalecerão no final. Salmo 1, verso 6. Então veja só. Quem é ungido? Quem é o rei? O Senhor Jesus. A quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Mas essa autoridade foi dada à igreja. Essa autoridade foi dada à igreja de denunciar o pecado, de ensinar as pessoas o correto. Entendeu? De manifestar, de falar que as pessoas, se elas insistirem em fazer o que é errado, Deus as visitará em ira. É dito, né, a longa, né, escala para quem quiser ouvir. Deus é amor, Jesus é amor. Até eu estava ouvindo hoje uma música, né, que fala que Jesus é amor, uma música antigona do Rebanhão. É verdade, mas também Deus é justiça, irmãos. Deus é justiça. O Senhor se levanta do seu trono e vai agir. Certo? Irmãos, o Senhor derrotará o reino parasita. As Escrituras nos diz que o mundo, o sistema maligno que opera a iniquidade, jaz no maligno. 1 João 5,19. Todavia este mundo foi e será vencido por Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15, 20 a 28. Esse mundo será vencido por Cristo, esse sistema maligno. Certo, irmãos? Veja só, irmãos, olha, volto a dizer novamente, o verso 6 até o 9, né? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Esse salmo é um salmo real. Quando ele foi escrito, isso aqui era